Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos, para aprendermos a palavra de Deus, para buscarmos conhecimento da palavra, Mais uma vez estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus para a sua vida e creio que Deus hoje há de falar aos nossos corações de uma forma poderosa, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Então, hoje nós estaremos estudando a parte da palavra de Deus que nós falamos que ficaria para hoje. Qual é ela? Então, a parte de hoje é, portanto, o juízo das nações, O juízo das nações, ou seja, o julgamento das nações. E neste momento eu quero chamar você, a sua atenção, para fazermos uma oração antes de iniciarmos, Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito. Pela tua palavra que é santa, viva e eficaz em nossas vidas. Que o Senhor, por meio dessa palavra, venha trazer conhecimento, trazer, meu Pai amado, crescimento espiritual, que a tua bênção esteja sobre nós e que nós possamos, Pai amado, amadurecer, ter conhecimento, entendimento da tua palavra. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. E abençoa esta palavra, abençoa esse estudo, que nós venhamos, a nossa mente esteja aberta, teu Espírito venha nos revelar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos na semana passada a respeito do Armagedon. Armagedon, como nós falamos, é portanto, a terceira grande guerra mundial, onde estaremos dentro, ou seja, quem ficar estará dentro da grande tribulação. Já no final, onde Cristo voltará, vencerá o inimigo, vencerá a besta, a primeira besta, a segunda besta, o falso profeta e o anticristo. Lá no capítulo 3 de Joel vai falar, e Joel vai falar sobre Megido, sobre Armagedon, como no capítulo 16 de Apocalipse nós vimos também, falando sobre o Armagedon. Então, Armagedon aconteceu, então o Armagedon ali a guerra, Jesus vem, e aí o que acontece depois disso? Que Jesus lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. Então o que acontece é que as nações entrarão no milênio, As nações que continuarem vivas ali naquele momento entrarão no milênio. O povo de Israel entrará no milênio e junto com ele essas pessoas, essas nações que estarão entrando também no milênio. Só que antes disso haverá um evento chamado Juízo das Nações Viventes, Então haverá. E eu gostaria de, junto com você, nós lermos o texto da Palavra de Deus que se encontra no capítulo 25 de Mateus, versículo 1 em diante. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo. Se quiser, você também pode pegar sua Bíblia e ler, dar pausa aí no vídeo e ler junto, mas o texto vai estar aqui também na tela, tá bom? Então nós vamos lá, vamos. Mateus 25, 1 em diante. Vamos ouvir, Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5, loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro, 2, e a outro, 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que receberam foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali, haverá pranto e ranger de dentes. E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então, lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
Irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. Então aí está o texto, né? O que nos interessa, que vai nos interessar mesmo, é uma pequena parte desse texto, né? E nós vamos estudar esse texto, essa parte onde fala do julgamento das nações. Então as pessoas elas interpretam esse texto, cada um, é claro, tem o seu tipo de interpretação, tem sua maneira de entender a palavra de Deus, mas vai estar falando, do versículo 31 em diante, vai estar falando de Israel e das nações, né? E logo após o Amagedon, né? Então, onde depois que Satanás é preso, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, então dará-se entrada a esse tempo, né? Então nós vamos então ver o juízo das nações nesta noite, tá bom? Então quando Jesus ele julgar as nações ao retornar à terra, a população estará muito reduzida, né? Muitas pessoas morreram, nós vimos nas taças, nos selos, nas trombetas, onde houve muitos, né, cataclismos sobrenaturais, inevitáveis e incontroláveis que desabaram sobre o mundo ímpio. Desta maneira, o julgamento das nações, descrito em Mateus 25 e o versículo 31, 34, 41 e 46, que eu queria aqui repetir com vocês, que é o que nos interessa nesse texto. O texto inteiro nos interessa para aplicação em outras ocasiões, mas o que vai mais nos interessar aqui é o versículo 31, o 40, o 34, o 41 e o 46. Vamos ver. Dizem: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O versículo 34 vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, ou do mundo, né? Aí vem o versículo 41, né? Que diz: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aí o último versículo, que é o 46, vai dizer: irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, as pessoas têm pelo que as pessoas pregam, e eu mesmo aprendi assim, a gente tinha ideia que aceitou Jesus, morreu, foi para o céu, e aí vai estar com os anjinhos lá, glorificando a Deus, e ali terá uma vida ou uma eternidade monótona. Mas a coisa não é isso, não é assim. O processo ele é longo e é duro, né? Então, para quem morreu durante a grande tribulação, antes da grande tribulação, morreu sem Cristo, ou que morreu afirmando o nome de Jesus, então vai esperar para a ressurreição, para a última ressurreição, né? No caso, as pessoas que morreram sem Cristo, elas esperarão pela última ressurreição, que será diante do juízo final.
né? Porque esse juízo não é o juízo final, é o juízo das nações viventes, as que ficaram. Então, terminou a grande tribulação, elas permanecerão ainda vivas, né? Então, essas pessoas entrarão. Então, quer dizer, e haverá ou seja, 1000 anos, um milênio, né? Como você vê, por isso que Satanás ele é preso no capítulo 20 de Apocalipse, e a Bíblia diz que ele será preso por 1000 anos, porque no final dos 1000 anos ele será solto novamente, né? Então, o que acontece? Será apenas a consumação, isso, só será apenas a consumação daquilo que já começou muito antes dos selos, trombetas, taças, juízo divino, como eu já havia aqui mencionado. Jesus, ele falando sobre isso em Mateus capítulo 24 e o versículo 22, diz assim: se não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O nosso Deus é o Pai de misericórdia, nós sabemos disso. Ele é o Pai de misericórdia e tais dias eles serão abreviados. Então, o próprio Jesus disse que se isso não acontecesse, então, aqueles dias, se não fossem abreviados, por causa dos escolhidos, não tivesse, se não tivesse sido abreviado, ninguém seria salvo. Porque os dias seria... Imagine você passar pelo meio da grande tribulação, e há pessoas, e eu respeito as linhas teológicas de cada um, os pensamentos, o pensamento de cada um, né? O que você pensa. Porém, o que a Bíblia diz, que isso será muito duro, seria muito duro para aqueles que querem ou que dizem que vão, que não, eles não são pré-tribulacionistas, eles são pós-tribulacionistas, né? Que eles acreditam que passarão pela grande tribulação. Então você vê que o próprio Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, poucos seriam salvos. Os escolhidos, poucos sobreviveriam, passariam por isso. Mas nosso Deus é Pai de misericórdia, conforme sabemos. E também lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, 3, mas também diz que ele é amor, mas também vai dizer em Hebreus que ele é fogo consumidor, porque Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Então hoje as pessoas elas pregam um amor exagerado. Ah, mas Deus é amor. Claro, Deus é amor. Mas a Bíblia mesmo está dizendo, Hebreus 12, 29, diz que ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas também é justiça. Deus, ele não é bonzinho, e eu costumo falar isso. Deus, ele não é bonzinho. Deus, ele não é mau. Deus não é ruim. Deus, ele é apenas justo. Ele nos permite plantar a semente que quisermos. Mas só que também ele nos dá a responsabilidade. Nós somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Então o homem, o que ele plantar, isso colherá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele é claro em dizer isso. Que você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher o que você plantou, né? Não tem como você plantar uma coisa e colher outra, de maneira nenhuma. Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para isso, né? Porque Deus é amor, de fato. A Bíblia diz que ele é tanto amor que ele deu o seu único filho por amor ao mundo para salvá-lo. Mas agora o homem é que ele tem deixado esse amor
E a única coisa que nos condena não é o pecado que nós cometemos, não é as coisas erradas que fizemos, mas o que vai nos condenar é nós rejeitarmos a graça e o amor de Deus. Então é isso que nos tira a salvação. E as pessoas pensam que elas são salvas pelos seus atos de justiça. Deus fala por meio de Isaías que os nossos atos de justiça, eles são como pano de trapo. E se você for buscar a tradução disso aí, se você for buscar o significado, você vai ver o quanto que é sujo. Então, eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque o amor de Deus é um hiper amor, porque é um amor que acaba invalidando a sua justiça. Não, não é isso. O que me salva é receber esse amor e viver na justiça de Deus pela sua graça. É aceitar Jesus, né? Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós também devemos entender que nós devemos abandonar uma vida errada, a vida de pecado, a vida a qual nós outra hora vivíamos. Então devemos entender isso, considerando que o julgamento das nações, a gente volta lá atrás, né, novamente, que teve início com a grande tribulação. As pessoas, elas começaram a sofrer, as nações começaram a sofrer juízo já no início da grande tribulação, em que o trono de juízo de Cristo, em Mateus 25, 31 e 32, é apenas a consumação. Porque no início, até esse ponto, está se vivendo um processo de juízo, na realidade. Deus está julgando. Porém, esse ponto é a consumação dele, né? É apenas a consumação desse julgamento, e examinaremos em resumo os morticínios que procederão ou precederão o epílogo do julgamento das nações, reduzindo a população da terra numa grande quantidade. E você vê que nas trombetas, nos selos, sempre ele se fala, e até essa parte disso, e até essa parte dos homens. E assim a gente viu as pessoas morrendo. Quando nós lemos o Apocalipse e estudamos, nós vemos essa questão aí. Então, o julgamento das nações, no versículo 32, e não de indivíduos, né? Porque nós podemos ir no versículo 32, né, do capítulo 25. Veja aí, ó. Veja comigo. 32. Diz assim, vai dizer assim, ó. E diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então quer dizer que este juízo, ele não é de indivíduos apenas, individualmente. Esse juízo é de nações. Nações que no grego diz panta etne, que vem de etnia, né? Que etnia vem desse nome, né? Então todas as nações, certamente, as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito deste juízo é determinar quais as nações que terão parte no milênio. Algumas nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus, né? Então, esse reino do Filho de Deus é o reino de Deus, né? Como Jesus disse que
é chegado o reino de Deus. Ou seja, aqui a palavra faltou. O reino de Deus, porque há duas distinções. E as pessoas pensam que quando se fala, as palavras são sinônimos. O reino de Deus e reino dos céus, né? Então, o reino dos céus, então ele será estabelecido. E ele terá um prazo. Ele terá 1000 anos. 1000 anos que é o milênio. Porém, o reino de Deus, ele é eterno, né? O reino de Deus, ele é eterno, ele não passa. Mas o reino dos céus, esse que será instalado no milênio, ele passará, porque quando chegar aos 1000 anos, então ele se terminará. Então, o propósito, né? O propósito desse juízo é determinar isso, né? Que as nações, aquelas que foram poupadas, ela possa ingressar no reino do Filho de Deus, né? No reino ali dos céus, que será implantado no milênio. Então, outras nações, elas serão desarraigadas ou desenraizadas e desaparecerão como nações naquele tempo. O mapa do mundo, ele sofrerá, né? Ele sofrerá mudanças. Ele sofrerá muitas alterações após o julgamento. Os que restarem das nações, e eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui em Zacarias, capítulo 12, e o versículo 16, que vai dizer assim, olha, capítulo 12, e o versículo 14 e 16, tá? Não é 12 não, 14 e 16, diz assim: Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. É bom entender que a festa dos tabernáculos, ela é escatológica, né? Ela aponta para o milênio. Então, quando se fala de festa dos tabernáculos, ela vai falar para o reino de Cristo. Ela vai apontar para o milênio, né? O milênio que ainda virá. Então, essa festa dos tabernáculos aponta para isso. Mas, como estou falando aqui, então, após o julgamento, então, os que restarem das nações, eles serão reunidos, né, e ingressarão no reino milenar na terra. Conforme está escrito em Mateus 25, haverá 3 classes de nações nesse juízo. Primeiramente, né, ovelhas. Segundo, bodes. E terceiro, irmãos. O que é isso, pastor? Vamos entender, né? Vamos entender Mateus, como nós vimos no capítulo 25, 32 e 40. Somente as nações bodes e nações ovelhas serão julgadas. Irmãos devem ser os judeus, os irmãos de Jesus segundo a carne, né? Então, Mateus 28, para a gente ver isso aí, Mateus 28 e o versículo 10 vai nos dizer desta maneira aqui, ó. Então lhe disse Jesus: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vou para a Galileia, ali me verão. Então, está se tratando dos irmãos, no caso de Jesus, são os próprios judeus, né? Que assim são considerados, segundo a carne, irmãos de Jesus, né? Ovelhas, que devem ser os povos pacíficos e amigos, né?
protetores e defensores de Israel. Como hoje se vê, Donald Trump, ele é uma pessoa com os Estados Unidos que apoia Israel e muitas outras nações, né, que apoiam Israel, né? Então, se naquele dia também continuarem, é uma das nações que poderão entrar, né, no milênio, ali como povo que ajudou Israel, povo amigo de Israel, né? Então agora os bodes devem ser os povos sanguinários, belicosos, que gostam de guerrear. Eu não vou nem falar aqui que já vem na sua mente quem gosta, né, de fazer isso. Que tem pessoal que até comemora quando explode bomba, quando mata uma família de israelita, ou faz qualquer mal contra ele, eles comemoram. Então você deve saber, né? E esses são perseguidores de Israel, que seguiram e andaram e adoraram e andaram com o anticristo, né? Então, meus irmãos, e a gente vai ver mais adiante em Gênesis 12 e o versículo 3, vai dizer que o Senhor abençoará os que te abençoarem e amaldiçoará os que te amaldiçoarem. Então, as nações hoje elas devem abrir o olho para isso. Abençoar Israel, serem amigos de Israel. Nós sabemos que em 1948 o voto de Minerva para Israel se tornar nação foi de um brasileiro chamado, um chanceler chamado Oswaldo Aranha. E o Brasil até então é um país que foi abençoado por isso, mas a gente vê que hoje o governo do Brasil, eles jogaram isso fora, né? O que mais tem poder como o presidente da nossa nação, ele ignora Israel, né? Até apoia quem persegue Israel. E isso não é bom, porque a Bíblia diz que Deus, ele abençoa os que abençoarem Israel e amaldiçoará os que amaldiçoarem Israel. Então a gente tem que ficar com o pé atrás com isso, né? E as nações têm que pensar bem isso. Porque é a palavra de Deus que diz, né? A base desse juízo é a maneira como essas nações trataram os irmãos de Jesus. Como Joel capítulo 2 e o versículo 3, nós podemos ver aqui, 2:3, olha só. E diante dele um fogo consome atrás deles. Deixa eu conferir aqui direitinho, né? 3:2. Eu estava lendo 2:3, 3:2. E congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali, com elas, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, que é Israel, e a quem elas espalharem por entre as nações e repartiram a minha terra. Então aí está, né, que mais uma vez se prova que é nações e que será no final do Armagedon, da guerra do Armagedon. Então nós podemos entender que esse julgamento, o juízo, é a maneira como ele virá pelo comportamento, a maneira como foi que se tratou Israel, porque muitos trataram muito mal. Nós devemos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né, destruiu 6 milhões de vidas de judeus, né? E isso é muita gente. Então, imagine só o acerto dessas nações com o Senhor, dono desse povo de Israel, né?
E Mateus 25, 41 a 43 vai falar sobre isso aí, que é por causa do seu tratamento, né? Então, no seu pacto com Abraão, Deus declarou que assim faria, né? Gênesis 12, 3, que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E serão benditas todas as nações em ti, ou seja, em quem? Em Abraão, né? Ou seja, em Israel, os descendentes de Abraão. Zacarias 12, 3 diz assim: E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que ergueram serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, os judeus, que muito sofreram durante a grande tribulação, agora verão o julgamento de Deus, de seus perseguidores, né? Agora eles vão ver essas pessoas serem julgadas com a justiça de Deus. Quanto ao juízo de Israel, esse já teve lugar, né? Já teve lugar um pouco antes, durante a grande tribulação. E aí lá em Ezequiel, capítulo 20, 34 a 37, diz assim: Tirar-vos-eis dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com a mão forte, com braços estendidos e derramando furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Ezequiel 20, 34 a 37. Isso se refere ao sofrimento que eles passaram na grande tribulação, né? Zacarias capítulo 13, né? Vamos para Zacarias 13, versículo 8 e 9, vai nos dizer assim, olha: Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. O 9 diz assim: Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: É meu povo, e ela dirá: O Senhor é o meu Deus. Então, além disso, Israel jamais é contada com as demais nações. Eis que o povo que habita só, como está em número 23, 9, eis que é povo que habita só, e não será reputada entre as nações. É isso que a palavra diz. Já em Deuteronômio, capítulo 33, 28, diz assim: Israel, pois, habita ou habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de grão e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Qual será o local do vale, né? Alguns têm, hoje em dia, já tem um lugar onde se fala que é esse lugar, né, que é o Vale do Amagedon, chamado Megido também, e outros nomes a mais. Mas o Joel 3:2 e o versículo 12 diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que é um dos nomes também desse vale, né? E ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra.
Versículo 12 vai dizer assim, olha, suscitem-se as nações e suba ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Esse vale, como eu já falei, alguns falam que tem uma extensão de mais de 30 quilômetros, de extensão, esse lugar. E onde em Apocalipse fala, no capítulo 16, que o sangue dos cavalos, ou sangue daquela guerra, naquele dia, que é do Armagedon, como nós vimos semana passada, chegará ao freio do cavalo, né? Nesse vale. E esse vale, ele é bem extenso, né? Mas ainda não se tem ideia bem como será esse vale e o que se sucederá ainda, né? Mas o que a gente pode dizer é que esse vale até hoje ele não é bem conhecido, esse vale. O que a gente sabe que existe um lugar com esse nome, né? Mas o vale mesmo, ele nunca existiu, né? Talvez seja formado pelo fenômeno sobrenatural de Zacarias 14:4, que a gente pode ver agora, né? 14:4, que diz assim, olha: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Se o monte das oliveiras será fendido pelo meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade para o sul. Então você pode ver, desculpa aí gente, abrição de boca, né? Gravando agora aqui à noite, depois do trabalho, né? Mas é um prazer estar fazendo esse trabalho com vocês, tá? Então, talvez ele seja formado sobrenaturalmente, né? No momento em que Jesus descer, né, à terra. Então, certamente nessa mesma ocasião será formado o Vale de Sitim também. Ele é desconhecido, mas é mencionado lá no versículo 18 do capítulo 3, né, de Joel. Então nós voltamos lá em Joel e vamos conferir. Joel, capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim, ó: e naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então, esse vale também, ele é desconhecido. Então, quando acontecer a entrada do milênio, é onde vai acontecer muitas das coisas que hoje nós usamos textos para outras aplicações, que acontecerá literalmente ali. As bem-aventuranças mesmo, né? As bem-aventuranças de Mateus, vai se cumprir literalmente no milênio, né? Porque todo reino, todo governo, ela tem uma legislação, ela tem uma declaração, né, de independência e tudo mais. E ali a nossa legislação que vai ali reger o milênio é aquilo ali que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os pobres, porque deles é o reino dos céus, ou da terra, alguma coisa assim, né? Então, nós podemos ver que ali se cumprirá, né? Então, será Israel restituído, será devolvido aquilo que foi roubado, o povo que for espalhado, né? A gente já sabe que já foi juntado, né, o povo de Israel, e há uma profecia para isso, mas eles serão juntados mais uma vez, todos ali em Israel,
ali em Jerusalém, no novo reino, no reino milenial de Jesus, né? Então nós prosseguimos, porque, meus irmãos, o papel dos anjos também, que nós podemos falar agora, nesse juízo está descrito em Mateus 13. Nós podemos conferir agora Mateus 13 e os versículos 41 e 42 vai nos dizer assim: porque os anjos também, desde a grande tribulação, nas trombetas, selos, né? Todos os juízos que foi ali determinado por Deus, os anjos estavam ali executando, né? Então aqui também, no versículo 41, vai dizer assim, ó: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. 42 diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse fogo não é outro a não ser o lago de fogo, porque as pessoas falam inferno, mas o inferno hoje ele está relacionado a tanto um inferno onde algumas almas podem estar, mas também o inferno de sepultura. E as pessoas pensam que o lugar final, muitas pessoas entendem assim, que o lugar final daqueles que foram condenados é o inferno, mas eu quero dizer para você que não é. O lugar final das pessoas condenadas eternamente não será no inferno, mas sim o lago de fogo. Porque o lago de fogo ele foi preparado para Satanás e os seus anjos, porém o homem de teimoso vai para lá, né? E quem vai inaugurar eles é, como eu já falei em outras ocasiões, é o falso profeta e o anticristo. Eles dois, como está no capítulo 19 de Apocalipse, eles é que estarão inaugurando ali, né? Então, os anjos, ele tem o seu papel. E o versículo 31 do capítulo 24, você pode também conferir aí, 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os povos, tipo bodes, serão lançados vivos também no inferno, né? Ou seja, no lago de fogo, como ocorreu em Armagedon com a besta e com os que adoram ou adoraram a besta. Então, vamos lá para Mateus 25 mais uma vez. Quanto mais a gente lê, melhor para nós, né? 25, versículo 41 e 46, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. O 46 diz: e irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Poder entrar na eternidade e receber uma palavra dessa: vinde, benditos do meu Pai, né? E aqueles que não fizeram a vontade de Deus para o castigo eterno, o lago de fogo, já os justos para a vida eterna. E quando a gente pensa em eternidade, a nossa mente não alcança. É uma coisa tão, podemos dizer assim, usar esse termo, tão para sempre que a nossa mente não alcança, né? Qualquer cálculo que nós fizermos aqui para ou números para definir a eternidade não vai ser o suficiente, porque a eternidade ela existirá mesmo depois de tudo, né? Então, quem entrar na eternidade, ele será também eterno, né?
lógico, né? Será eterno. Então, meus irmãos, isso nos alegra o coração, né? Porque nós ali estaremos com ele. Então, os povos tipo ovelhas, eles ingressarão no milênio de Cristo sobre a terra, como está no versículo 34, né? Que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Então, Deus já preparou. Então, descreve isso e nos diz, né? Então, ele vai dizer que os que estão à sua direita, bendito meu Pai, entrai e tome posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Reino aí não é o reino, né? O reino de Deus, mas sim o reino que dos céus que foi implantado ali, como eu estou dizendo. Porque há uma confusão a respeito disso, né? Mas é um reino milenar, ou milenial, né, como queiram. O reino dos céus sobre a terra que estará iniciando naquele momento. Então Israel será então o povo missionário para os inconversos saídos do julgamento das nações. Então eles ali terão o papel de fazer as nações conhecer o Senhor, conhecer a Deus, né? Conhecer o Pai, conhecer o Criador. Então vai ser maravilhoso então receber essa palavra de Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E esse reino não é o reino que estaremos na eternidade lá, mas sim o milenial. Então entrarás ali no reino milenar, onde ali se passará 1000 anos. Israel estará pregando a palavra de Deus, falando de Deus, fazendo as nações que entraram ali conhecer ao Senhor. Então eles poderão novamente ter suas casas. Aí você pode pensar assim: mas que coisa, mas eu já tinha ouvido falar que a gente iria para o céu. Na realidade, nós não iremos para o céu, né? E eu provo isso mais adiante aqui. Nós não iremos para o céu, né? Nós, na hora de ser arrebatados, seremos levados ao céu, mas nós não permaneceremos lá. Passaremos um tempo ali com o Senhor Jesus. E quando voltarmos para que Jesus, junto com ele, para no final da guerra de Armagedon, no final da grande tribulação, então nós não voltaremos mais para lá, para os céus, não. E eu vou provar para você dentro da palavra de Deus. Então, as pessoas vão plantar, vão ter suas casas, né? Então, quem sabe vão voltar a viver como no passado, viver muito, né? Então, será algo maravilhoso. Mas eu quero fechar aqui, né, nesse momento, esse assunto, não totalmente, porque mas a gente vai continuar tocando, a gente vai estudando por assuntos, mas a gente vai voltando nos assuntos aqui e ali, para poder trazer uma clareza, porque a ordem dos fatos aqui, ela está colocada para que a gente possa ter um entendimento melhor, né? Um entendimento daquilo que nós estamos estudando. Mas na próxima semana nós estaremos estudando, portanto, as 7 dispensações, porque há cristãos que são dispensacionalistas e outros não são. O que é dispensacionalista? É aquele que acredita que Deus trabalhou por meio das dispensações, né? E que nós estamos vivendo a última dispensação, né? Então, e que a última semana, quando a grande tribulação começar, então entrará e será a última dispensação
da graça, né? Que será a dispensação da graça, ou é a dispensação da graça. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, tá? Que Deus continue falando poderosamente com você, no seu coração, na sua vida. E vamos orar e agradecer a Deus neste momento, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura eternamente, né? Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem enviado o teu Espírito Santo para nos abrir o entendimento, para aprendermos a tua palavra. Meu Deus, para que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento, para que tenhamos conhecimento daquilo que ainda vai acontecer, mas também ter conhecimento do que já aconteceu e do que está acontecendo. Espírito Santo, Deus amado, não nos deixe cair na tentação e cair da fé e deixar de participar de algo tão lindo. Pai amado, que nós possamos estar na eternidade juntamente com o Senhor. Que possamos, meu Pai amado, entrar na Nova Jerusalém que desce dos céus. Que possamos estar a eternidade com o Senhor. Meu Deus, abençoa cada irmão, que cada irmão entenda esse assunto. Que cada irmão, Senhor amado, possa abrir o seu entendimento, que possa, Senhor amado, crescer na graça e no conhecimento. É que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa a cada dia crescer, ser abençoado por meio da palavra de Deus. Então, ficou aqui, então, Juízo das Nações, Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Então, onde nós estudamos e aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Fica na paz e até o nosso próximo encontro.